O que é break-even e como realizar de forma técnica para obter trades muito mais lucrativos. É isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje, então já chega marretando o seu dedo no like e se inscreve no canal se você quiser ser um trader muito mais lucrativo. Vamos pro gráfico. Break-even, ele é um termo utilizado no mercado que significa zeragem de risco. Então é quando você simplesmente decide tirar todo o risco da sua operação. E como funciona esse processo? Quando a gente realiza uma operação, por exemplo, de compra no mercado ou de venda, a gente vai ter o nosso stop loss inicial. O nosso stop loss é nosso limite de perda que a gente deseja arriscar na operação. Vou dar um exemplo aqui de X. Então, a partir do momento que a gente faz a zeragem de risco, é quando a gente simplesmente decide pegar esse stop loss e botar essa ordem a limite de realização no nosso ponto de entrada. Assim, se a gente tivesse realizado uma venda aqui e o preço fechasse nossa posição acima do preço que a gente realizou uma venda, a gente teria prejuízo sobre essa diferença. Afinal, você vendeu aqui embaixo, né? Pegou um empréstimo assim, de uma venda, fez uma venda descoberto e realizou a venda, a compra dele num preço mais alto. Então você realizou a compra aqui, que é a realização da venda, num preço mais alto do que você havia vendido. Então é como se você tivesse comprado a R$11, por exemplo, e vendido a R$10. Você só fez o processo inverso, o contrário, mas o contato é o mesmo. Para você realizar uma venda, é uma compra. Então simplesmente você vai ter prejuízo. Por quê? Porque você comprou R$11 e vendeu a 10. Então isso é um stop loss, por exemplo. Agora, a partir do momento que a gente pega essa ordem limite de compra e bota no nosso preço de entrada, a nossa posição ficará com risco zerado, ou seja, a gente não tem mais risco na operação. Caso o preço retorne, ele vai fechar a nossa posição e aí você não vai perder caso o preço fosse subir mais ou algo do tipo. O que acontece é que muitas das pessoas usam dessa técnica para simplesmente operar de forma totalmente emocional. Então, zerar o risco no momento errado. O que acontece com isso é que o trade até respeita a sua análise, mas acaba simplesmente, quando for para o alvo final, ela acaba saindo no 0 a 0 por não entender como que o mercado vai trabalhando as suas movimentações. E no mercado a gente tem dois tipos de trade específicos para trabalhar quando a gente entende que a gente quer trabalhar um movimento de take, a gente vai prolongar o nosso alvo. A gente tem alvos de impulso e a gente tem alvos de tendência. Quando a gente faz um trade, por exemplo, o mercado está trabalhando uma tendência de queda e simplesmente faz aqui um cenário corretivo em uma região de oferta, a gente vai ter o nosso alvo de impulso e o nosso alvo de tendência. Caso a gente queira nosso alvo de tendência, a gente vai projetar toda a tendência a partir da nossa correção. E aí vai entender que a gente tende a buscar um alvo ali de 100% mais ou menos. Só que o que acontece? Muitas das pessoas não conseguem segurar até esse alvo final porque vai ter algumas oscilações, vai ter algumas ondas no seu caminho. Porque dentro de uma tendência a gente tem subfractais, subestruturas, né? Dentro de uma estrutura principal. Então quando o mercado realiza esse primeiro impulso, ele vai gerar também um cenário corretivo aqui para gerar mais um impulso, que vai gerar mais um cenário corretivo aqui para trabalhar o seu final da tendência. O que acontece por conduzir da forma errada, muitos acabam, entrei vendido aqui, um pouco atrasado, o preço voltou, me tirou no 0 a 0 e agora está indo para o meu alvo e eu teria um trade super lucrativo. Ou então você decidiu conduzir para esse topo daqui e aí simplesmente o mercado foi lá e te tirou e depois foi para um alvo, você teria lucrado muito mais. Ou então você decidiu trazer a condução do stop gain para esse topo, ele só te tirou e foi. Então você precisa entender que quando a gente realiza uma movimentação de tendência, aqueles trades que você vai ter um lucro de mais de 10 vezes o risco, mais de 15 vezes o risco, é importante você atuar. Se você não atuar com um alinhamento de fluxo, é importante você esperar por um cenário corretivo. Depois que ele concluir uma correção e configurar o início de uma impulsão, que você realizará simplesmente a sua condução e a sua proteção do break-even. Como assim, AZ? Vou te mostrar agora. Vamos supor que a gente está trabalhando uma tendência de queda, então uma tendência de queda é composta de topos e fundos cada vez mais baixos, certo? Fizemos aqui um fundo, a gente está ainda dentro desse intervalo, então todos os movimentos que a gente fizer aqui dentro são subestruturas de um cenário corretivo para continuar e prosseguir no movimento de queda. Então a correção aqui, ela será somente perdida, né? Só vai ser desconfigurada se perder esse topo, porque aí isso aqui foi uma impulsão, né?
Enquanto ele estiver dentro desse intervalo aqui entre essa faixa, ele vai estar numa tendência de queda. E aí isso daqui vai ser nada mais do que uma característica corretiva do preço, e aí é bom você contextualizar boas operações de venda. A partir do momento que você realiza uma operação de venda aqui, é importante que você entenda que seu stop loss ele precisará se manter lá de forma técnica enquanto ele montar novas configurações, ao menos que você queira surfar somente a primeira impulsão, porque surfar impulsões é muito mais fácil, porque o preço já vai reto ali no primeiro impulso, né? Então você crava a finalização do correção, a primeira impulsão ali, ele já vai direto, você pode surfar e depois você optar por entrar novamente numa correção, tá? Então há dois tipos de formas de você projetar seus alvos e trabalhar seu trade. O importante é você trabalhar sempre com risco retorno positivo, pois aí a matemática vai ficar cada vez mais a seu favor, mesmo em momentos que você tiver com a leitura não tão alinhada e errar mais vezes. A matemática alinhada, você vai ter trades mais lucrativos, então vai fechar no final com um lucro ainda muito bom. Então, quando o mercado realiza esse movimento aqui de queda, ele vai alinhar e perder esse fluxo micro que ele estava de alta. Então, a partir do momento que ele estava trabalhando aqui, ele estava trabalhando uma correção, um fluxo corretivo desse movimento maior, porém, dessa subestrutura aqui de alta, ele estava trabalhando em alta, né? Então, ele se mantém aqui. A partir do momento que ele perde esse fundo aqui anterior, ele alinha esse fluxo micro também para queda, caracterizando que isso daqui foi uma impulsão, porque a partir do momento que ele trabalha acima dessa região, isso daqui é uma pernada corretiva, ainda pode subir. A partir do momento que ele perde esse fundo, ele confirma de fato a estrutura, ou seja, perceba, o fundo e a confirmação do impulso, ele não vem a partir da perda dessa LTA, vem a partir da perda desse fundo. Aí sim ele irá caracterizar que aqui a gente tem uma base de referência de um impulso e todos os movimentos aqui tendem a ser de correção. E aí, consequentemente, você vai ter que segurar, principalmente se você entrou vendido aqui, por exemplo, né? Não tem como, você vai passar um calor absurdo ou então vai até estopar se você botar o stop aqui nesse movimento. Então você vai fazer isso, depois ele vai voltar e tirar um stop. Aí você vai ficar pensando, pô, já tava lucrando uma vez o meu risco, caramba, era melhor eu ter saído com uma vez o meu risco, ou então, era melhor botar no 0 a 0. Por quê? Porque você tá simplesmente atuando de forma totalmente emocional e não técnica do mercado, e aí é muito importante você entender isso. Se o mercado faz esse movimento de impulso, ele tende a gerar um movimento de correção, e essa correção, muitas das vezes, ela volta em cerca de 80 a 90% desse impulso. Então é muito natural, e as pessoas, principalmente se você é mais iniciante, elas entram um pouco atrasadas, então o preço reage na posição e ela entra aqui, ou entra numa vela, que dá exatamente esses 80, 90%. E aí é quando o preço retorna exatamente no ponto de entrada dela, tira ela no zero e vai a favor, e ela fica falando, não é possível, o mercado tá me perseguindo, foi só me tirar na posição e não. Isso é porque há uma lógica, há uma técnica por trás disso. É a mitigação institucional. Então, essa faixa de preço que você está entrando, até mesmo às vezes cravada, é um ponto que o preço retorna, vai no 0 a 0, vai acabar tirando o 0 a 0 ali. Se você não deixar técnico ainda, cara, arrisca o que você pode, tá? E deixa lá até ele configurar. Agora, quando ele alinhar essa micro daqui, ó, o fundinho ali que ele criou a partir desse momento, rejeitou aqui, ele vai estar simplesmente alinhando que aqui foi um impulso. Então todo o movimento que ocorrer dentro desse intervalo vai ser protegido para continuar a queda. Agora sim você pode trazer o seu stop loss para o break-even de forma segura, de forma técnica. Veja que não tem problema você tomar loss se estiver dentro do seu gerenciamento, tiver com risco baixo para buscar um retorno alto, porque utilizando de forma técnica dessa forma, você vai obter trades muito mais lucrativos e você não vai se esquentar com o stop, porque os seus trades aí vai tirar às vezes 5, 10 vezes o seu risco. E aí você vai ver que de forma técnica você vai estar mais seguro. Se o preço vier desconfigurar depois, você já vai sair no 0 a 0, não tem nenhum risco na posição. Mas o que ele tende a fazer é agora prosseguir na sua tendência de queda e aí você obter trades muito mais lucrativos. O importante também é você entender que há regiões de oferta se você estiver vendido, então o preço ele vai constantemente trabalhando nessas regiões, são formas de você proteger ali acima dela também. O preço vai montando como se fosse novos gatilhos, tá? Então por mais que sejam gatilhos às vezes fracos para você entrar caso não tivesse posicionado, são configurações e regiões ótimas para você conduzir seus trades.
Então, a principal coisa que eu monitoro quando estou realizando trades de break-even é isso, é o alinhamento dos fractais, o alinhamento dos fluxos. Algumas técnicas que eu utilizo dentro da minha metodologia me permitem compreender muito melhor essas movimentações de correção, de impulsão, e esse é um detalhe. Dentro da minha mentoria são mais de 12 módulos de conteúdo, as aulas tudo disponível em uma área de membros de Netflix, como você pode perceber, e as vagas elas se encontravam fechadas, mas como muitos de vocês vieram pedindo ou não aproveitaram ou só estão com condição de entrar na turma agora que virou um mês, eu vou fazer uma reabertura relâmpago para vocês. Nesse sábado, meio-dia, vai reabrir as vagas oficialmente da minha mentoria da turma 8. Você vai ter a oportunidade pela segunda e última vez de entrar na minha turma 8 e receber todo o meu acompanhamento, suporte completo, 12 módulos de conteúdo, já acessar diversas aulas que tem disponíveis, assim que no momento que você entra, você já pode estudar, já pode meter marcha hoje mesmo no conteúdo, amanhã no domingo. Então estudar e ficar por dentro da forma mais eficiente de você ler o mercado e lucrativa. Então se você quer se tornar um trader consistente, essa é a segunda oportunidade e última que eu estou te dando de você virar sua chave de fez com técnicas eficientes, entender toda a profundidade do mercado de forma simples, passo a passo, tudo nivelado os conteúdos para você e organizado dentro de uma área de membros, como você pode conferir aqui. Mas agora eu também tenho um presente exclusivo para você que está assistindo esse vídeo agora, um cupom de 15% para você entrar na turma. Já estava muito barato para o que eu agrego lá dentro e vocês sabem, mas para você que está assistindo esse vídeo, você pode entrar com o cupom desconto 15. Você aplicando esse cupom lá no link que está na descrição, você vai ter acesso com um desconto especial. E lembrando, se esse cupom der inválido ou o link não estiver mais na descrição, é porque essa reabertura relâmpago já fechou as vagas. Então é sua última chance, você precisa aproveitar, você precisa tomar a decisão certa se quiser ser um trader lucrativo. Você precisa de instrução, de acompanhamento de um profissional e eu estou aqui para te ajudar a você melhorar todos esses seus resultados. Clica no link da descrição e venha fazer parte da turma 8. Estamos somente te esperando. Agora que você sabe o momento certo de proteger de forma técnica as suas operações, eu quero ver você realizando trades muito mais lucrativos, hein? Então deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo e sugestão também para os próximos. Te espero dentro da turma 8, clica no link da descrição e um grande abraço.